Estamos lendo e interpretando todos os poemas do Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Hoje vamos falar sobre Tiradentes, o romance 27 ou do Animoso Alferes. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que não me conhece, eu sou Valquíria. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, era dotado de uma rica personalidade. Além de simpático, tinha muitas ocupações e habilidades. Era alferes, uma patente militar que seria hoje equivalente a segundo-tenente. Além de Tiradentes, que seria o dentista daquele tempo, também tinha conhecimentos sobre plantas medicinais e estava sempre disposto a ajudar quem quer que fosse. Por isso era muito conhecido tanto em Minas como no Rio de Janeiro. Além disso, possuía conhecimentos de engenharia e chegou até a enviar planos com plantas e cálculos para o vice-rei Luís de Vasconcelos, no Rio de Janeiro. O poema de hoje aborda a viagem que ele fez de Minas para o Rio de Janeiro em 10 de março de 1789 para averiguar como estavam as suas propostas de obras públicas. Planejara desviar o curso dos rios Andaraí e Maracanã para o centro da cidade do Rio de Janeiro a fim de solucionar os problemas de abastecimento de água naquela cidade, pois as fontes do Corcovado já se estavam esgotando. Além disso, desejava aproveitar os desníveis dos córregos Catete, Laranjeiras, Andaraí e Maracanã para construir moinhos, pois os proprietários abusavam dos moradores da cidade, cobrando altos preços pela moagem. Sem saber, Tiradentes ia ao encontro do seu destino. Aquela foi sua última viagem. Tudo o que se diz aqui está nos autos da Inconfidência. Vamos ver? Pessoal, hoje mais uma vez eu estou com o livro aqui e eu já vou lendo e explicando, porque esse romance 27 ou do Animoso Alferes é bastante longo. Então, em vez de ler e explicar depois, a gente já vai lendo e explicando, tá bom? Esse modo de se referir ao Tiradentes como animoso está lá nos autos da Inconfidência, e quem teria chamado o Tiradentes de animoso teria sido o cônego Luiz Vieira da Silva. E aí Cecília Meirelles aproveitou então para se referir a ele aqui como animoso, que seria então uma pessoa muito animada, entusiasmada, né? Então vamos lá. Pelo monte claro, pela selva agreste, que março de roxo místico enfloresce, cavalga, cavalga o animoso alferes. Olha, nós já falamos em outras oportunidades que o roxo é a cor do luto, né? Além do preto. Então você vê aqui que a selva agreste, né, de março já vai vestindo-se de roxo, já num anúncio de luto, né? Não há planta obscura que por ali medre, medrar é se desenvolver. Então não há planta desconhecida, obscura, que por ali se desenvolva, de que desconheça virtude que encerre. Encerrar não significa só finalizar, mas também possuir. Então não há planta obscura ali, que por ali se desenvolva, que desconheça virtude que encerre, que possua. Ele, o curandeiro de chagas e febres, o hábil Tiradentes, o animoso Alferes. Por aqui descansa, ali se despede, que por toda a parte o povo o conhece. Adeuses e adeuses, sinceros e alegres. Você vê adeuses e adeuses no plural, para falar que era muita gente mesmo que o conhecia, e pelo caminho, tchauzinho daqui, conversa dali, não é? E amigos, mulatas, cativos e chefes, coronéis, doutores, padres e almocreves. Almocreves são aqueles homens que conduzem bestas de carga, né? Quer dizer, ele vai desde os coronéis aos homens mais simples, as mulatas, enfim, que rápido segue a mover os rios,
a botar moinhos e barcos a frete, lá longe, o animoso alferes. A bússola mira, toma parte leste, 10 dias de marcha até que atravesse campinas e montes, que com os olhos mede. Então ele vai olhando, né, medindo as campinas e os montes, enfim. Tão verdes, tão longos esses montes e campinas, né? Entre parênteses aqui, a gente tem o pensamento de Tiradentes. Olha lá. E ninguém percebe como é necessário que terra tão fértil, tão bela e tão rica por si se governe. Então, ele quer um governo aqui, do Brasil, e não um governo lá de Portugal, e aquela coisa de ter que ficar pagando impostos para Portugal, né? Então, aqui as pessoas pobres, né, enquanto enriquecíamos os portugueses, era preciso que nós tivéssemos um governo daqui, um governo que se interessasse em trazer benefícios, né, com os impostos para cá e não lá para Portugal, né? Águas de ouro puro seu cavalo bebe. Então, naqueles rios, né, onde havia muitos diamantes e ouro, enfim, o cavalo bebe água, né? Entre sede e espuma, os diamantes fervem. Mais uma vez, entre parênteses, olha lá, aqui se aproveitam, na verdade, palavras que teriam sido ditas mesmo, né, pelo próprio Tiradentes em relação ao seu ânimo. A terra tão rica e, ó almas inertes, o povo tão pobre, ninguém que proteste, se fossem como ele, a alto sonho entregue. Então você vê, a gente tem aqui um discurso indireto livre, mostrando o pensamento, né, do Tiradentes. Suspiram as aves, a tarde escurece, voltará, mais uma vez entre parênteses, voltará fidalgo, livre de reveses, com tantos cruzados. Então ele imaginava que voltaria, né, um fidalgo, livre de qualquer problema na sua vida e com dinheiro, afinal de contas, não é? Ele tinha feito tantos planos lá, não é, para o governador lá no Rio de Janeiro e tal, o vice-rei. Então ele esperava recompensas sobre isso, né? Discute, reflete, brinda aos novos tempos, soldados, mulheres, estalajadeiros, a todos diverte. Mais uma vez, entre parênteses, por todos trabalha, a todos promete sossego e ventura, o animoso alferes. Você deve se lembrar que lá no poema das Ezequias do Príncipe, se afirma em determinado momento que aqueles que trabalhavam nesse movimento, né, alguns deles eram sábios, mas outros não andavam com prudência, andavam com denodo. Denodo, então, que seria valentia, né, e tal. O Tiradentes talvez tivesse sido um pouco precipitado, né, em comentar com todo mundo o que se pretendia fazer. Ele não foi prudente, né? Não teve essa sabedoria de esperar um pouco para divulgar as coisas que eles estavam pretendendo. Inclusive, o que se soube era que ele estava indo para o Rio de Janeiro não só para ver as suas obras públicas, mas para se encontrar com inconfidentes lá do Rio de Janeiro. Então, essas coisas, né, sendo comentadas assim, com todo mundo, sendo ele tão simpático, complicava um pouquinho, né? Então, nós vimos aqui, para todos trabalha, a todos promete sossego e ventura, o animoso alferes. No rancho descansa, deita-se, adormece, mas no fundo ele não está sossegado não, assim, para dormir tranquilamente, né? Penosa a jornada, mas o sono leve. Qualquer sopro acorda o animoso alferes. Deus, no céu revolto, seu destino escreve. Embaixo, na terra, ninguém o protege. É o talpídio, o louco, o animoso alferes. Gente,
O Cláudio Manuel da Costa teria se referido numa conversa com Alvarenga Peixoto, teria se referido ao Tiradentes como talpídeo. Isso está lá no depoimento do Alvarenga, mas está escrito tlapido. Talvez a pessoa que estivesse anotando não tivesse entendido bem, porque provavelmente seria talpídeo, como a Cecília Meirelles resolveu colocar aqui. Os talpídeos são animais como toupeira. A toupeira é um talpídeo, e a toupeira, ela tem os olhos pequenos, né? Tanto que aí ficou como sinônimo de quem não tem muita visão das coisas, né? A gente, às vezes, né, se referindo a alguém que não tem muita esperteza, às vezes fala, mas é uma toupeira, né? Então, por causa desse jeito inocente do Tiradentes, né? Um homem com tantas habilidades, tanto conhecimento, estava tão entusiasmado com os planos de separar o Brasil de Portugal, que inocentemente foi falando sobre isso, né? Pelo caminho e tal. E além disso, as toupeiras, elas têm na pata da frente, né, uma pata preparada para nadar ou para cavar, embora elas não façam túneis, né? Então elas também cavam, e aí também a gente teria uma alusão a essas propostas do Tiradentes de, enfim, mexer nos rios, nos córregos lá do Rio de Janeiro, né? Mas, dourado e roxo, mais uma vez, a cor do luto, o campo alvorece. Desmancham-se as brumas, né, os nevoeiros, nos prados celestes. Acordam as aves e as pedras repetem músicas, rumores do dia que cresce. Então, aí você tem o canto dos pássaros e o eco, né, sendo repetido aí nas pedras, e os rumores do dia que cresce. Move-se a tropilha, quer dizer, uma pequena tropa, né, aí do Tiradentes, o seu cavalo, que outra vez se apreste o macho Rosílio do animoso alferes. Macho Rosílio é aquele animal que tem pelos avermelhados, mas entremeados de branco, então dá um tom rosado no animal, né? É uma pena a gente saber que depois todos os bens dos inconfidentes foram sequestrados, confiscados, né? E o cavalo, o machinho que ele tinha, macho Rosílio, né, de que ele gostava muito, e foi com ele aí para o Rio de Janeiro, né? Acabou sendo então apreendido e depois leiloado. Adeuses e adeuses, talvez não regresse, aí já numa previsão, né, do que provavelmente poderia acontecer, que na verdade aconteceu, né? Mas que voz estranha para a frente o impele, cavalga nas nuvens, por outros padece, agarra-se ao vento, nos ares se perde. Gente, aqui nós temos, olha, ele cavalga nas nuvens, ele se agarra ao vento, ele se perde nos ares. Então, as ações aqui do alferes estão relacionadas a uma matéria tão frágil, inconsistente, talvez para mostrar que ele estivesse já animado demais, falando demais sobre um movimento que ainda estava inconsistente, né? Mas de qualquer maneira, ele vai já sendo perseguido, olha só. E um negro demônio seus passos conhece, fareja-lhe o sonho e em sombra persegue o audaz, o valente, o animoso alferes. Esse negro demônio que o persegue, todo mundo sabe, não é? O grande traidor dos inconfidentes, que foi o coronel Joaquim Silvério dos Reis, que encontrou Tiradentes nessa viagem. E vendo aquele alvoroço, aquela alegria dele, falando, né? Prometendo uma vida melhor para todo mundo,
saiu desse encontro e foi direto para aquele palácio, né, na Cachoeira do Campo, né? Era o palácio, na cidadezinha, lugarejo de Cachoeira do Campo, o palácio onde vivia o tal Visconde de Barbacena, né, já mencionado em poemas anteriores. E ali, no dia 15 de março de 1789, houve a delação verbal e o próprio Visconde, então, pediu que o Joaquim Silvério dos Reis depois fizesse tudo por escrito. Que importa que o sigam e que esteja inerme, indefeso, né? Vigiado e vencido por vulto solerte, um vulto esperto, né? Que o está perseguindo. Que importa se o prendem? A teia que tece talvez em 100 anos não se desenrede. Aqui também há o aproveitamento de algumas palavras ditas por Tiradentes, tá? E que estão lá também nos autos da Inconfidência, né? Hei de armar uma meada que em 100 anos se não há de desembaraçar. Ele teria dito isso, né? Toledo, Gonzaga, aos seus e Glaucestes, né? Ele aqui, olha, Toledo era o padre, né? O Carlos Correia de Toledo, já mencionado em textos anteriores. Ao seu era o pseudônimo do Alvarenga Peixoto. Ele também usava o pseudônimo de Eureste, e Glauceste a gente já sabe que é o Cláudio Manuel da Costa, e ele coloca aqui no plural, né, aos seus e Glaucestes, no sentido de se referir a todos os companheiros do movimento, né? Toledo, Gonzaga, aos seus e Glaucestes, nenhum companheiro seu lábio revele, que a língua se cale, que os olhos se fechem. Lá vai, mais uma vez entre parênteses, lá vai para a frente o que se oferece para o sacrifício na causa que serve. Lá vai para sempre o animoso alferes. E então nós temos aqui adeus aos caminhos, porque era a última vez que ele estava vendo aquela natureza, não é? Dos montes, aquela água cheia de ouro. Então, adeus aos caminhos, montes, águas, sebes, que são cercas feitas com plantas mesmo, né? Ouro, nuvens, ranchos, cavalos, casebres. Olham-no de longe os homens humildes, e nos ares ergue a mão sem retorno, que um dia os liberte. Pois que importa a vida? Aqui se despede do sol, da montanha, do aroma silvestre. Venham já, soldados. Você vai ver que aqui nesse trecho nós temos a anáfora, né? Essa repetição no início dos versos, e repetição de venham, venham. Assim, isso transmite uma ideia, na verdade, de uma dramática aceleração do tempo, e há aqui também alguns flashes do futuro, a gente poderia dizer, né? Da prisão, os bens sequestrados, olha lá. Venham já soldados que a prender se apressem, venham já meirinhos que os bens lhe sequestrem. Meirinhos são oficiais de justiça, né? Venham, 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 que sua alma excede escrivães, carrascos, juízes, chanceleres, frades, brigadeiros, maldições e preces. Então a alma dele ia além, né, de todos aqueles que o estavam prendendo ali naquele momento. Venham, venham, matem, ganhará quem perde. Venham, que é o destino do animoso alferes. De olhos espantados, aqui tem uma referência também a um estrabismo divergente do Tiradentes. Então ele era estrábico, mas não assim com os olhos voltados, né, para o centro da face, mas um pouco voltados para fora. Isso também foi mencionado nos autos da Inconfidência. E está aqui, né, de olhos espantados, do Rosílio desce, terra de lagoas, onde a água apodrece, janelas, esquinas, escadas, parece que as sombras que o espreitam, que as sombras que o seguem. Então ele chegou, né, ao Rio de Janeiro, aliás,
onde ele foi enforcado, né? Falas sem sentido, acaso repete, pois sente, pois sabe que já se acha entregue. Perguntas, masmorras, sentença, recebe tudo além do mundo. É como se ele estivesse fora do mundo, ouvindo aquelas sentenças, né? Assim, meio desligado de tudo, né? E em sonho ele agradece. Enquanto tudo estava acontecendo, ele agradece. Agradece o audaz, o valente, o animoso alferes. Tiradentes não denunciou ninguém, não abriu a boca para falar o nome de nenhum companheiro. Depois, quando disseram que já eram conhecidos os nomes de todos, ele então mudou seu depoimento e assumiu a culpa, de modo a ser ele o único punido por tudo o que teria acontecido. Siga-nos no Instagram, lá damos algumas dicas de 30 segundinhos sobre língua portuguesa. No próximo vídeo, Romance 28 ou Na Denúncia de Joaquim Silvério. Espero você!